agora nós vamos analisar esses dois textos propostos para vocês realizarem a atividade desta semana, tá? O primeiro é um conto, né? Maneiras de Amar, que todos já tenham lido, certo? Observe os trechos abaixo e grife as expressões que marcam a passagem do texto no enredo. Então eu quero que vocês grifem as expressões que nos dá indício de que seja uma passagem de tempo dentro desse texto, tá? Então aqui, dessas frases sugeridas foram: letra A, passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiavam gerando. Então tem uma palavra aí que nos remete ao tempo, né? Que faz com que a gente imagine que está falando sobre tempo. Então tem essa palavra, eu não vou falar porque é muito fácil, muito direto, tá muito direto. Aí. B, e mandou-o embora depois de assinar a carteira de trabalho. Então aí já é uma expressão, né? Que nos indica a decorrência de tempo decorrido, tá? Então, vocês analisam e apontem essa expressão. Letra C. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam. É também como a anterior, como a questão anterior, né? Uma expressão que nos remete ao tempo decorrido, a decorrência de tempo, viu? Eu não vou falar não. 2. O que fazia com que o girassol se destacasse na história? Por que o girassol ele se destacava dentro da história? Qual que é a característica dele que fez com que ele se destacasse, né? Como que ele tratava esse jardineiro que fizesse com que todas as flores o observassem? Então, está pedindo isso, tá? Como podemos caracterizar o dono do jardim nesse texto, né? Qual que é uma característica aí? Fala para mim uma característica que a gente consiga imaginar como que é esse dono do jardim, né? Qual foi o fato que levou com que a gente pensasse numa palavra para caracterizar o dono? Será que esse dono era tão sensível quanto esse jardineiro, né, que estava ali cuidando todos os dias das flores? Não apenas cuidando, indo lá e regava, mas no fato de tratar com carinho, se comunicar, né? Porque precisa ter essa conexão. Houve essa conexão entre o jardineiro e as flores porque elas estavam muito bonitas, tá? E após esse jardineiro ter sido mandado embora, as flores se entristeceram, certo? 4. Retire do texto uma fala do narrador e uma fala de um personagem. Esse narrador aí, existem dois tipos de narradores dentro do texto narrativo. Existe o narrador observador, que é aquele que conta a história distante da história, ele não participa da história. E existe o narrador personagem, que ele vai contando a história e ele também participa dessa história, tá? Então você vai primeiro indicar uma fala de um narrador, né? E aí você reescreva. E uma fala de um personagem, pode ser qualquer um aí, né? Uma fala aí do girassol, por exemplo, certo? Beleza? Agora aqui, outro texto para nós analisarmos para contar as estrelas. Está se tratando de uma crônica. O narrador participa da história ou apenas conta o que aconteceu? Né? Novamente aquela situação, você vai
primeiro saber perguntar, né? Fazer essa reflexão. Que tipo de narrador é? O observador ou o narrador personagem? Né? Aí você vai conseguir responder essa questão, tá? Qual conflito gerou o enredo, né? Dentre as estruturas, características de um texto narrativo, existe um que é aquela parte que gerou o conflito, né? Qual conflito gerou o enredo? Que parte que gerou aí esse conflito, né? Qual foi esse conflito inicial, né? Certo? Logo lá no início vem falando lá, né? Quando o garotinho ele fez a pergunta para o pai e o pai deu a ele uma resposta, porém ele não compreendeu. Então, a partir desse momento, ele quis buscar, ele quis não, ele buscou resposta para a sua pergunta, certo? Para o seu questionamento, ele queria entender, ele quis uma resposta com que fosse boa para ele, fosse aplicável, prática para ele, tá? Próxima aí. As indagações da criança foram respondidas em que momento, né? Então, qual foi o momento que houve uma resposta para ele e aí, a partir daquele momento, ele não mais fez perguntas, né? Ele descansou, se tranquilizou, porque aquela resposta foi suficiente para ele. Qual foi esse momento? Vocês vão estar respondendo. Segundo o texto, o que o pai quis dizer com então cada um conta com o que tem na mão? Que expressão é essa? O que essa expressão ela significa, né? Ela representa o quê? Que naquele momento, né, no nosso dia a dia também, né, cada um conta com o que tem na mão, com aquilo que lhe é disponível, né, é disponibilizado, certo? Com aquilo que ele pode usar. Outra questão para vocês. Após o desenvolvimento do clímax, passada a tensão, que sentimento se percebe entre a criança e a avó? Não, gente, perdão. É o anterior aí, tá? Não é essa mesma, tá? Que sentimento se percebe entre a criança e a avó? Que sentimento que nós podemos perceber aí, né? Lá no finalzinho fala, né? Um sentimento saudosista, certo? Uma lembrança saudosista. Beleza aí? Ô, gente, então, fechamos aí, tá? Um abraço para todos.